Bem-vindos ao canal Macbela, onde falamos de cabelo, falamos de tratamento de cabelo, tudo relacionado à área da beleza, no salão de beleza e em todos os espaços onde a gente estiver cuidando da autoestima das pessoas. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Fátima Ribeiro, eu estou sempre por aqui para conversar com você a respeito desses assuntos. E hoje o nosso assunto é entre a escova e a ideologia. Porque o salão precisa de bom senso e não de palanque. Bom, a gente terminou o ano de 2025, estamos iniciando 2026 e eu quero propor para você uma nova forma de viver em comunidade dentro do salão de beleza. Nós tivemos alguns eventos que aconteceram aí no mês de dezembro de 2025, relacionados à política, e embora a gente não fale nesse canal sobre política, a gente sabe que isso está influenciando muito a nossa vida, a polarização tem atingido todos os ambientes, tanto os familiares, os ambientes de amigos, os profissionais, e no nosso caso, mesmo a gente estando num clima de sempre estar cuidando da autoestima e estar falando de outros assuntos, isso também tem nos atingido. Então, por conta disso, eu queria compartilhar com você alguns momentos de reflexão para que o nosso ano de 2026, o ano novo, seja realmente novo e que a gente possa viver de uma forma mais feliz e mais saudável. Então, fica aqui comigo, vamos conversar. Aproveita já para se inscrever no canal e já curte o vídeo agora, porque se você não gostar depois, dá tempo de você descurtir. Beleza? Vamos embora então? Ótimo, tamo junto. Bom, eu preciso fazer uma pergunta muito séria. Em que momento da vida a gente decidiu que toda conversa precisava virar um debate? Sim, porque é isso que está acontecendo. Tudo vira um debate, tudo vira opinião controversa e diferente, e tudo bem com relação a isso. A questão não é ter opinião diferente, a questão é qualificar o outro mediante a opinião dele. Cada um pode ter a sua opinião, nós somos livres para isso e a gente não precisa se degladiar por conta desse tipo de assunto. Então, vamos pensar no salão de beleza. A gente entra, né? O cliente, na verdade, ele entra querendo relaxar. E nós estamos lá para oferecer um bom serviço. Só que esse cliente entra para relaxar e ele sai quase precisando de uma terapia. E não foi nem porque a química ardeu no couro cabeludo, não foi nem por isso. Então, é muito comum que essas coisas aconteçam nos dias de hoje e que atrapalhem muito o bom andamento dos serviços. Porque hoje em dia a gente está assim, você pede um café e o café já vem ali com um debate ideológico. É café com açúcar? Aí a pessoa responde, depende, você pensa igual a mim? Ou seja, não depende não, o café é com açúcar ou sem açúcar, é simples assim, não importa se você está do lado direito ou do lado esquerdo, isso pouco importa. E aí vamos ter calma, minha gente. Vamos ter calma porque é só um café, não é uma sabatina. Então, tudo que a gente vai falar hoje, a gente precisa ter um cuidado, porque pode ofender, porque pode tirar do prumo, porque a pessoa pode achar que você é do lado de cá ou do lado de lá. Então, vamos ter um controle sobre isso, porque a nossa opinião, na verdade, ela está perdendo controle. E opinião é igual perfume. Quando ele é leve, ele aproxima as pessoas. Quando ele é exagerado, ele afasta e até dá dor de cabeça. Então, vamos tentar ter opiniões, porém demonstrá-las de forma leve, para que não ocorra esse tipo de afastamento. As pessoas chegam perto da gente e daqui a pouco já estão longe. Então, o problema não é pensar diferente. O problema é achar que o outro, por ter uma opinião diferente, ele é burro, ele é mal intencionado, ou ele é perigoso, só porque ele está discordando. Aí, em vez de conversa, a gente acaba entrando sempre em competições, onde cada um quer se sobressair. E no final das contas, ninguém sai bonito dessa disputa. E o nosso objetivo principal como profissionais de beleza
é cuidar para que as pessoas saiam melhores do que elas entraram, que elas saiam mais bonitas, que elas saiam se gostando mais. Porém, dependendo do que está acontecendo no ambiente, a gente não consegue fazer isso. E é extremamente complicado, é muito difícil. Então, precisamos trabalhar a nossa cabeça, o nosso coração, para que isso pare de acontecer, para que isso se modifique, para que isso vá terminando. Aos poucos, nós vamos conseguindo que isso termine. E aí a gente vai falando, né, como as novelas da vida real, elas interferem no nosso dia, no salão de beleza. Tudo que eu tô falando aqui é em relação ao ambiente do salão de beleza. Por quê? Porque o nosso público aqui são ou pessoas que querem cuidar da própria beleza ou profissionais da beleza, na maioria cabeleireiros ou administradores, gestores de salão. E é para essas pessoas que a gente está falando aqui, para as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente. Então, falando sobre as novelas da vida real, nós vamos falar de 2 capítulos em especial que a gente teve neste final de ano, que ainda estão repercutindo, por incrível que pareça, ainda repercutem. Então, o primeiro capítulo dessa novela, que na verdade eles renderam mais discussões do que os capítulos mesmo das novelas desse ano que aconteceram, né? E essa história que a gente vai falar agora rendeu mais discussões do que mais discussões e posts e engajamento, enfim, do que as novelas de verdade, né? As novelas que existem aí na televisão. Então, o primeiro capítulo foi um cantor sertanejo famoso, todo mundo sabe, não preciso falar o nome dele aqui, todo mundo que tá aí vendo as coisas na internet sabe de quem que eu tô falando. Esse cantor resolveu pedir para uma emissora de TV tirar do ar, ou seja, não apresentar, não divulgar, transmitir um programa de Natal que ele havia gravado, que ia passar uns dias antes do Natal. Ele pediu para tirar por conta de uma situação política que o canal de TV estava envolvido, na verdade estava envolvido lá numa inauguração de um outro canal de TV, enfim, e convidaram as autoridades brasileiras. E aí ficou entendido que, poxa, isso não deveria ter sido feito e que, como assim, um canal de TV se envolve num lado da política que ele julgou ser determinado lado e que por causa disso ele queria que tirasse o programa que ele havia gravado, que não fosse ao ar. Então esse é um dos capítulos. O outro capítulo, que aconteceu no mesmo mês de dezembro de 2025, foi de uma atriz também famosa, que até ganhou Oscar ano passado, aí, levando o nome do Brasil e o cinema do Brasil para fora, para o mundo todo conhecer, uma pessoa muito respeitada na profissão, enfim. Essa pessoa participou de um comercial de chinelo e isso também repercutiu, porque a fala dela lá deu a entender, segundo, né, as pessoas que estão do lado oposto, de que era uma coisa que estava ali inflando, que estava ali provocando. Enfim, histórias esdrúxulas que não fazem o menor sentido. Mas que, afinal de contas, era só um chinelo. E aí foram lá e boicotaram a empresa que fabrica os chinelos. Todo mundo já sabe quem que é e que empresa que é, também não preciso falar aqui. Sendo que todo mundo sempre usou esse chinelo, né? Eu acho até meio uma hipocrisia, porque a maioria dos pobres usou esse chinelo na infância, né? As pessoas que têm 40, 50, 60, até mais idade, sempre usaram esse chinelo, porque era a única coisa que a gente podia comprar. Então a pessoa está cuspindo no prato que ela comeu. Ah, não vou usar mais o chinelo. Enfim, mas isso é uma outra história que a gente não vai ficar debatendo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que isso escalou de uma forma tão rápida que, de repente, você não pode mais gostar da música daquele cantor porque ele falou mal do canal de TV. E você não pode mais assistir o canal de TV porque foi lá e chamou não sei quem que tá, a autoridade lá que tá do outro lado. Enfim, do mesmo jeito, você não pode
mais usar aquele chinelo, porque o chinelo agora é do lado A ou do lado B, né? Ou seja, você tem que preencher um formulário antes de você existir. É meio, é insensato, é incoerente, é insano, para falar a verdade. Mas, se a gente cortar para o salão de beleza, né, da vida como ela é, e se a gente trouxer toda essa problemática, toda essa temática para o salão de beleza, a gente vai perceber o seguinte: uma cliente sentada, a outra do lado, ouvindo, um profissional tentando fazer o melhor trabalho do mundo e alguém resolve abrir a caixa de Pandora ideológica. Alguém resolve abrir um debate ali. Ah, porque fulano que o cantor lá tá certo, porque o canal de TV não devia ter feito isso. Aí vem a outra pessoa e fala, não, porque o canal de TV fez o que ele tinha que fazer. Aí vem a outra e fala, não, porque a mulher lá foi fazer, a atriz foi lá fazer a propaganda do chinelo, que isso foi uma afronta. Aí a outra fala, não, mas imagina o chinelo. Enfim, o cabelo pode até sair bonito, embora eu tenha minhas reticências com relação a isso. Mas o clima fica muito estranho. E esse clima estranho, ele não vai fidelizar a clientela que a gente precisa que seja fidelizada. Esse clima estranho, ele vai afastar as pessoas. E olha, eu vou falar que eu conheço exemplo real de pessoa que deixou de frequentar o salão porque a cabeleireira só ficava falando. Ela é de um lado específico e ela só ficava falando disso. E quando alguma coisa não dava certo lá na coisa, no esquema da política, e ela ficava nervosa porque fulano tá vindo contra o meu candidato, o meu político de estimação, que eu gosto, tal, e ela ficava nervosa e ela só ficava falando disso. E a cliente simplesmente sumiu de lá. Não porque ela era do outro lado, ou porque ela acha que um tá certo ou tá errado. Não, só porque essa história cansa. Essa história deixa a gente estressado e a gente não vai no salão para isso. Porque o salão não é tribuna. O salão é um espaço de cuidado, é um espaço de bem-estar, é um espaço de relaxamento. Então vamos combinar um acordo coletivo. Que tal? Você que está aí me ouvindo, me assistindo. Vamos combinar esse acordo? Salão de beleza não é plenário. Não tem votação, não tem oposição, não tem líder de bancada. Salão de beleza tem gente. E gente vem com opinião, com emoção, com história. E a essa gente também deve ser dado um limite. Então, quando uma coisa tá ficando demais, como a história do perfume que eu falei lá atrás, está ficando exagerada, a gente tem que dar um break. A gente tem que parar. E respeitar tudo isso é profissionalismo. A gente precisa ter isso muito forte, muito latente. É também inteligência profissional e comercial. Você concorda comigo? A gente não pode ter lado, ou seja, eu como pessoa individual, eu posso ter a minha opinião, posso ter o meu lado, posso ir lá no dia da eleição e votar naquele candidato que eu acredito que seja o melhor, seja do lado A ou do lado B, não importa, eu tenho esse direito. O que eu não tenho direito é de ficar tentando convencer as pessoas de que o que eu escolhi é o melhor. E pior, fazer isso no ambiente de trabalho. Então, nós, como gestores, como profissionais de beleza, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não fazer como essa cabeleireira que eu falei há pouco. Não importa para os meus clientes em quem que eu vou votar, em quem que eu acredito. Isso não importa. Isso é importante para mim, na hora que eu vou lá na urna e na minha militância no dia a dia, enfim. Mas no momento que eu estou trabalhando, eu tenho que ter esse limite. Eu tenho que respeitar esse limite. E aí, vamos lá. Vamos para um recado direto para quem manda e para quem
atende. Então, por exemplo, quem manda, lógico, a gente está falando dos administradores, dos gestores de salão. É importante que a gente seja neutro, e isso não é ficar em cima do muro. Nós não estamos em cima do muro, a gente tem a nossa opinião. Porém, no ambiente de trabalho, dentro do salão de beleza, nós seremos neutros, a gente não vai ficar falando sobre a nossa opinião política. Com relação aos colaboradores, ou seja, as pessoas que trabalham no salão, a gente pode até ganhar o argumento, mas a gente vai perder o cliente. Então, isso não vale a pena. A cliente não volta para provar para você que você estava certo ou que ela estava certa e você estava errado. A cliente simplesmente não volta. Quando a gente insiste, exagera nessa questão política, a cliente vai embora e não volta mais. Se ela tiver a mesma opinião que a gente, pode ser que ela volte sim, porém, nós duas, eu e a outra pessoa, a cliente que está voltando, nós vamos criar um ambiente tóxico, um ambiente insuportável, que talvez tenha outras pessoas no ambiente que não concordem conosco. E a gente não está ali para montar um time de... eu ia falar afiliados, mas não é. De pessoas que são da militância, pessoas que são do partido político. Eu esqueci agora qual é o termo que se usa para isso. Mas, enfim, a gente não está ali para trazer pessoas, mais pessoas para irem para aquele lado da política. A gente está ali para atender muito bem, para deixar as pessoas melhores do que elas entraram. Então, de preferência, ano novo, vida nova e menos treta possível. Então, talvez o maior luxo do próximo ano seja esse: conviver bem com quem pensa diferente. Esse é o nosso maior desafio e o nosso grande objetivo, não profissional, mas de vida, que vai indo em direção ao profissional. Então, não é abrir mão de quem você é sim não transformar cada conversa numa arena. A conversa é simplesmente uma conversa, porque a gente tem que ter paz no ambiente de trabalho. E essa paz traz a produtividade que a gente tanto espera, os resultados que a gente tanto quer, e traz também para o cliente o bem-estar que ele procura quando ele sai da casa dele para ir até o nosso salão de beleza. Fechando, então, eu espero que em 2026 a gente tenha mais diálogo, menos discurso. A gente tenha mais escuta e tenha menos ataque. A gente tenha mais bom senso e menos certeza absoluta. E principalmente, que o salão continue sendo um lugar de se sentir bonito, por fora e por dentro. Para finalizar, eu vou falar aqui algumas frases de efeito que podem ser interessantes para a gente pensar e utilizar ao longo desse ano. Opinião é importante, mas educação é indispensável. Nem todo pensamento precisa de microfone. Você pode estar certo e ainda assim estar errado no ambiente errado. Razão não fideliza cliente. Acolhimento, sim. Salão de beleza é lugar de autoestima e não de embate. Tem conversa que estraga mais o clima do que química mal feita. Bom senso é o melhor produto que um salão pode oferecer. E não dá alergia, viu? Às vezes, trocar de assunto é mais inteligente do que vencer a discussão. Não é censura, é convivência. O mundo já grita demais. O salão pode falar baixo. Então, quando você perceber que está começando uma discussão, troca o assunto, tenta trazer uma leveza, vai buscar um café, traz um suco para refrescar a galera e vamos em frente.
Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, espero que você tenha um ano muito feliz, muito próspero, com muitos clientes, muitas clientes interessadas em ficar mais bonitas, que você aprenda novas técnicas, que você tenha novos aprendizados de vida e que você seja muito feliz. Eu tô aqui sempre para você, é a Fátima Ribeiro, do canal da Macbela. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com as amigas. Faz um comentário aí também para ajudar a gente, tá bom? Um beijo para você, a gente se fala no próximo vídeo. Beijo!